Mini curso Prevenção do Covid-19 em Serviços de Alimentação. EAD Capacitar. Responsabilidade Social. Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e dificuldade para respirar, os quais aparecem gradualmente e geralmente são leves. No entanto, outros sintomas não específicos ou atípicos podem incluir dor de garganta, diarreia, anosmia, incapacidade de sentir odores, ou hiposmia, diminuição do olfato, mialgia, dores musculares, dores no corpo, e cansaço ou fadiga. A transmissão costuma ocorrer no contato com infectados, por meio de secreções respiratórias, como gotículas de saliva. Definições: serviços de alimentação. Os serviços de alimentação são os estabelecimentos que realizam algumas das seguintes atividades: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo, como cantinas, buffets, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, unidades de alimentação e nutrição dos serviços de saúde, delicatessens, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres. Higienização. Operação que compreende duas etapas: a limpeza, operação de remoção de substâncias minerais ou orgânicas indesejáveis, tais como resto de alimentos, terra, poeira, gordura e outras sujidades, e a desinfecção, operação de redução, por agente químico, do número de micro-organismos, ou antisepsia, operação que visa a redução de micro-organismos presentes na pele em níveis seguros. Manipuladores de alimentos. Qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra em contato direto ou indireto com o alimento. Neste material preparamos orientações no que se refere à introdução. O vírus pode ser transmitido pelo alimento. Orientações aos estabelecimentos. Prevenção contra o Covid-19. EPIs no ambiente de trabalho. E colaboradores com Covid-19. Introdução. Toda a cadeia de alimentos, da produção até a entrega ao consumidor, é considerada uma atividade essencial neste momento, conforme prescreve o inciso 12, art. 3º, do Decreto nº 10.282/20. Por isso, os estabelecimentos devem estar atentos às normas para evitar a disseminação do vírus entre os colaboradores. Como é de conhecimento de todos, no dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou pandemia de Covid-19, relacionada ao novo coronavírus SARS-CoV-2. Conforme a OMS, o novo coronavírus pode sobreviver por horas ou dias, dependendo da superfície, da temperatura e da umidade do ambiente, e precisa de um hospedeiro para se multiplicar. No entanto, é eliminado pela higiene e desinfecção das superfícies, pela lavagem das mãos, sendo sensíveis a temperaturas normalmente utilizadas na cocção de alimentos, 70 graus Celsius. O vírus pode ser transmitido pelo alimento. Não há até o momento evidências de contaminação pelo novo coronavírus por meio de alimentos. O fortalecimento das boas práticas pode contribuir para diminuir a transmissão do vírus entre os colaboradores no ambiente de produção. Especialistas dizem que não é preciso entrar em pânico em relação à segurança alimentar em restaurantes e mercearias. Com o surto de coronavírus se espalhando em todo o mundo, as pessoas estão cada vez mais se perguntando como esse novo vírus pode afetar nosso suprimento de alimentos e nossos hábitos alimentares. O UFPostnews entrou em contato com alguns dos principais especialistas americanos em segurança alimentar e saúde pública para saber o que devemos fazer. Se você está questionando se deve ficar em casa, longe de restaurantes, ou se algum alimento não é seguro, eis o que você precisa saber. O coronavírus pode ser transmitido através dos alimentos. Os pesquisadores ainda estão aprendendo as especificidades de como o novo coronavírus é transmitido, mas sabemos que a doença Covid-19 pode se espalhar através de gotículas que são liberadas pelo nariz ou pela boca quando alguém tosse, espirra ou exala. A transmissão de doenças torna-se possível quando alguém inala essas gotículas ou toca seus olhos, boca ou nariz após entrar em contato com as superfícies onde essas gotículas caem. No momento, não há evidências de transmissão do coronavírus por meio de alimentos. Atualmente, não temos conhecimento de nenhum relato de doenças humanas que sugira que o coronavírus possa ser transmitido por alimentos ou embalagens de alimentos, disse um porta-voz do Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do US da UFPostnews. Até o momento,
Não há evidências de transmissão do coronavírus por meio de alimentos. Benjamin Chapman, professor e especialista de segurança alimentar da Universidade Estadual da Carolina do Norte, explica que, como o modo de infecção é principalmente respiratório, a chance de pegar Covid-19 a partir dos alimentos é extremamente baixa. De fato, não vemos evidências de vírus respiratórios transmitidos por alimentos no passado, diz. Orientações aos estabelecimentos. Duas notas técnicas, NT, publicadas pela Anvisa destacam medidas a serem adotadas por empresas de alimentos para evitar a disseminação do novo coronavírus entre os trabalhadores. NT 48/2020, reforça a adoção de boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. E NT 47/2020, orienta o setor quanto ao uso de luvas e máscaras. Prevenção contra o Covid-19. A lavagem frequente e correta das mãos é uma das estratégias mais efetivas para reduzir o risco de transmissão e de contaminação pelo novo coronavírus. As mãos devem ser lavadas com frequência e, principalmente, depois de tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz, coçar os olhos ou tocar na boca, preparar alimentos crus, como carne, vegetais e frutas, manusear celular, dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, entre outros objetos, ir ao sanitário, e retornar dos intervalos. Prevenir é melhor que remediar. Prevenção do Covid-19. Deve-se avaliar a necessidade de reforçar os treinamentos sobre a higienização das mãos, garantindo a presença de cartazes com orientação aos colaboradores. Prevenção do Covid-19. A secagem das mãos deve ser feita por meio de papel não reciclado ou outros métodos higiênicos. Não é permitido o uso de toalhas de tecido. Prevenção do Covid-19. As lixeiras não devem ter acionamento manual. Prevenção do Covid-19. O álcool gel pode ser usado de forma complementar à lavagem das mãos, embora ele não seja uma exigência. Prevenção do Covid-19. Recomenda-se o distanciamento de, pelo menos, 1 metro entre os colaboradores dentro das instalações de produção, processamento. A empresa pode avaliar também a possibilidade de aumentar os turnos de trabalho, reduzindo o número de funcionários em cada um, reduzindo os riscos de disseminação e resguardando as equipes em caso de ocorrência de Covid-19. Prevenção contra o Covid-19. Sugere-se aperfeiçoar os procedimentos de higienização de superfícies em que há maior frequência de contato, como maçanetas das portas, corrimãos e etc. A empresa deve avaliar a necessidade de implementação de novas rotinas de higienização das matérias-primas recebidas, lavagem e desinfecção das embalagens. Recomenda-se atenção também à higienização dos transportes e à saúde e proteção dos colaboradores envolvidos nessa etapa. Banhos antes do início da jornada e a garantia de uniformes limpos a cada turno de trabalho podem auxiliar na redução do risco de transmissão do vírus, sendo o uso dos uniformes restrito ao ambiente de trabalho. Deve-se reforçar a determinação de retirada de todos os objetos de adorno pessoal que possam acumular sujeiras, como anéis, brincos, pulseiras, relógios, etc., além da garantia de unhas curtas e sem esmalte. Na área de manipulação de alimentos fica proibido comer, fumar, tossir, cantar, assoviar, utilizar celular ou outras práticas anti-higiênicas. EPIs no ambiente de trabalho. O uso de luvas, máscaras e óculos ou qualquer outro EPI não substitui os cuidados básicos de higiene a serem adotados, como a lavagem frequente e correta das mãos. Quando usados, os colaboradores devem ser treinados para o correto uso, de forma que esses EPIs não se tornem possíveis focos de transmissão de doenças, inclusive de Covid-19. O uso de luvas descartáveis não é obrigatório. Ideal: frequente lavagem das mãos. A avaliação da necessidade de máscaras deve ser feita caso a caso, não havendo obrigatoriedade em relação ao seu uso. O empregador deve garantir a troca frequente ou higienização, conforme o material adotado. Máscara protege do coronavírus. Nenhuma máscara garante 100% de proteção. Porém, o acessório, até mesmo a máscara de tecido feita em casa, é capaz de impedir que partículas maiores de secreções, saliva, por exemplo, contaminadas cheguem até seu nariz e sua boca. Além disso, evita que o doente espalhe secreções pelo ambiente. Apesar de especialistas e estudos científicos apontarem não haver necessidade de quem não possui sintomas respiratórios usar o equipamento de proteção, o Ministério da Saúde mudou sua recomendação e passou a orientar que todos saiam de casa de máscara,
de tecido comum. Mas atenção, esse uso não permite que outras medidas preventivas sejam deixadas de lado. Colaboradores com Covid-19. Os colaboradores devem ser orientados a comunicar à empresa sobre a ocorrência de sintomas compatíveis com o Covid-19 ou sobre a ocorrência de caso confirmado em pessoa que coabita a sua residência. Neste caso, devem ser afastados das atividades e adotadas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Sintomas da Covid-19: febre, dificuldade respiratória, tosse. Observação: mudanças sobre o assunto desta cartilha estão ocorrendo a todo momento. As informações aqui contidas são referentes até a data de 3 de fevereiro de 2021. Chegamos ao final deste mini curso. Prevenção do Covid-19 em serviços de alimentação. Preparamos um questionário com algumas perguntas, com o objetivo de reforçar seu conhecimento. Respondendo o questionário, você receberá um certificado de participação. Eu agradeço a sua atenção. Espero ver você em outros de nossos cursos. Sucesso na sua carreira profissional.